Paz do Senhor a todos, meu boa noite. Vamos dar início à campanha, o nosso segundo dia de campanha, que tem o título Fazer Paz com Deus, né? Pedir paz a Deus, a gente ter força, pegar a força com Deus, coragem e fazer a paz com Deus. Às vezes nós faltamos tanto com essa paz diante de Deus, né? E essa campanha é pedindo a Deus uma edificação para Ele nos dar força, dar coragem e nós fazer e viver firme nessa paz com Deus, né? E está aqui no livro de Isaías, capítulo 27, que tem por título dessa mensagem, Deus ama o seu povo e o salva. Então, Deus ama o povo dele. Deus quer salvar seu povo. Deus não quer que seu povo seja perdido, né? Que seu povo perca a salvação. Porque somos povo de Deus. Por isso que nós temos que ter paz com Deus, fazer paz com Deus, né? Se nós não tivermos a paz com Deus, nós não estamos sendo o povo de Deus. E como é que um povo que não tem paz com Deus pode ganhar salvação? Pode adquirir o perdão com Deus, pode Ele nos perdoar. Não tem como Ele perdoar nós se nós não temos paz com Ele, né? Então essa campanha nós pedimos edificação, de paz com Deus, viver em paz, que quem não precisa da paz? Todos nós precisamos. E sem paz nós não temos o perdão de Deus, não temos uma vivência com Deus, não temos consagração. Se nós precisarmos de consagração, temos que ter paz. Se nós precisamos de bênção, precisamos ter paz com Deus. Se nós precisamos de salvação, ser perdoados, temos que estar em paz com Deus. Por isso que é importante nós buscar sempre essa paz com Deus, né? Que é importante para a nossa vida, tanto na vida terrestre, como na vida eterna, na vida celestial. Então essa paz é que nos leva à eternidade, na vida celestial, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é muito importante nós viver em paz com Deus. Se nós não vivermos em paz com Deus, é porque nós não estamos vivendo em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E se nós não estamos em comunhão com o Espírito Santo, nem estamos em comunhão com Deus, nem com Jesus Cristo, né? Então, essa paz é que nos faz ter a comunhão com o Espírito Santo, né? E adquirir o nosso perdão com Deus, né? E a paz com Deus é importante, né? Que nem fala aqui, no primeiro versículo do capítulo 27 de Isaías, diz assim, ó, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte. Então, não tem esse grande, não tem esse forte, que não esteja com paz com Deus, que não seja castigado. Se não teve, não importa se é grande, se é pequeno, que tipo de grandeza ele é castigado sim. E aqui, espada grande e forte. O Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente torturosa, e o matará o dragão que está no mar. Então, meu irmão, minha irmã, sabe que a serpente é coisa do mal, é o inimigo torturoso que vive torturando quantas vidas, né? Tirando a paz de quantas vidas está tirando, de quantas pessoas ele está tendo essa paz com Deus. Por as tentações, por as violências, né, causadas e também quando nós aceitamos essas tribulações é porque nós estamos em pecado, né? Se nós estamos em pecado, nós não estamos em paz com Deus. E sempre o pecado ele vem junto com as tentações, né? E as tentações é que traz o pecado. E quem manda as tentações? O inimigo. Aí Deus fala, vamos matar esse dragão, né? O que nós precisamos em nossa mão, em nossa vida, para matar essa serpente torturosa,
essa serpente veloz e esse dragão que está no mar. Esse mar pode estar dentro de nós. Nós só podemos matar ele com a palavra de Deus, com oração, com a fé, com o poder da fé e adquirindo força em Deus, né? Para buscar essa paz e nós ficar livre desse dragão que tanto atrapalha nossos caminhos, nossas vidas, né? E matar ele. Rejeitar ele, né? Não aceitar ele em nossa vida. E esse dragão é o pecado. É a pior serpente, o pior dragão que existe é o pecado, né? Aí no versículo 2 diz assim: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo e a cada momento o regarei para que ninguém lhe faça dano, nem de dia nem de noite, e guardarei. Quer dizer que Deus guarda nós de dia e guarda nós de noite. Mas para isso nós temos que viver em paz com Deus. O que regra essa vinha, né? Uma vinha, a gente regra com água, né? Para dar bom fruto, para não morrer, não secar. Já a nossa alma nós regramos com a palavra de Deus, com a fé, com o amor em Deus, crendo em Deus, que essa vinha vai ser uma vinha produtiva, uma vinha que vai dar bons frutos, né? Mas nós temos que viver regrando com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus, crendo, acreditando, confiando, buscando força, buscando coragem, para nós mantermos essa paz com Deus, né? E o versículo número 3 diz assim: eu sou o Senhor e guardo a cada momento, e regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu guardarei. Então aqui Deus está dizendo, eu te guardo de dia e de noite. Mas para Deus guardar nós dia e noite, nós temos que viver em paz com Deus. Nós temos que buscar essa paz com Deus. Porque quando nós buscamos essa paz, adquirimos essa paz com Deus, nós matamos a serpente, matamos o dragão, que é a tribulação, né? E aqui o versículo de número 4 diz assim, ó: não há indignação em mim. Deus está dizendo, eu não tenho raiva, eu não tenho indignado com ninguém. Eu não estou tendo raiva com ninguém. Quem me poria sarça e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Então o que Deus está dizendo aqui? Se nós não temos paz com Deus, nós queremos jogar espinheiro e sarça contra Deus, fazer guerra contra Deus, ele vai nos queimar. Ele vai nos matar, porque nós não temos paz com Deus. Então é o que a palavra está dizendo. Ele juntamente os queimaria, né? Então vem a ira contra os rebeldes contra Deus, contra os obedientes da palavra de Deus, que vivem contra Deus. E são queimados. Queimados assim o quê? Lançados no fogo. Por quê? Eles não têm essa paz com Deus. Não vivem em paz com Deus, né? Então é muito importante nós ter essa paz. E aqui o versículo 5, olha como fala assim, tão importante, sobre a paz, o que Deus fala. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Então ele está dizendo, você não está tendo força, nós não estamos tendo força para viver essa paz, para matar esse dragão, essa serpente que tanto nos prejudica. Vamos pedir força a Deus. A força vem com a coragem, né? Eu vou crer na força de Deus, vou buscar, mas eu vou matar esse dragão. Eu vou matar a serpente e vou trazer a paz de Deus para a minha vida. Eu quero viver em paz com Deus, não ser um inimigo de Deus. Porque quem não vive em paz com Deus, ele se torna um inimigo de Deus. Porque ele é contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o evangelho de Deus. Porque ele não dá ouvido ao evangelho, não crê no evangelho, não crê na palavra, e não busca essa coragem, essa força em Deus,
para combater o inimigo, esse dragão feroz que é o pecado e o maligno, para viver em paz com Deus. Por isso nós temos que buscar força em Deus para combater as transgressões, combater as tentações que vêm contra nós. Por isso que é importante em nossa vida nós viver numa vida contínua com paz com Deus. Ele pede aqui, faça paz comigo sim, faça paz comigo. É o que ele quer nós com paz. Porque enquanto nós estiver com paz em Deus, nós estamos protegidos dia e noite, nós estamos guardados. Ele está nos livrando da serpente torturosa, da serpente veloz e desse dragão. Porque o dragão está morto. Ele é morto através dessa paz que nós buscamos em Deus, através da sua força, do seu crer, do acreditar, da fé em Deus, que Ele está por nós. Nem falou a palavra aqui, nos guardando de noite e de dia. Mas quando nós saímos, perdemos a paz, nós estamos separados de Deus. Não estamos sendo guardados por Deus. Mas Ele ainda está pedindo, faça paz comigo, é que aquela paz é assim. Deus, eu errei, eu estou errado. Me arrependi, me perdoe. Eu quero viver em paz com o Senhor. Eu não quero mais viver essa vida de tribulação. Eu não quero mais viver essa vida de perturbação, essa vida de tribulância em minha vida. Eu quero viver em paz. Eu não quero viver mais em treva, eu quero viver em luz. Eu não quero mais viver na escuridão. Eu quero ver luz. Mas para eu buscar essa luz, eu tenho que estar com paz com Deus. Amém, meu irmão? E o versículo 6, ele diz assim, ó, dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Então, se Jacó vai ter dia que ele vem lançar raízes, ela vai florescer e dar frutos para toda a face do mundo, porque nós também não podemos se enraizar em Deus, com essa paz em Deus, essa força em Deus, para darmos bons frutos. E para nós dar bons frutos, nós temos que viver regrado com a paz em Deus, regrado pela palavra de Deus, né? Para darmos bons frutos, né? Que esses frutos progrida para nós, para a nossa salvação. Né? E o versículo de 7 diz assim, porventura feriu ele como feriu os que o feriram? Ou matou ele assim como matou os que por ele foram mortos? Não. Os que foram mortos por Deus, eles não dão morto. A alma dele está viva. Ele vai ferir aqueles que feriram a Deus. Por que esse povo feriu a Deus? Porque não tinha paz com Deus. Eles não viviam no caminho de Deus. Ele não vivia buscando a força de Deus para poder viver na paz e matar o dragão, matar a serpente feroz. Então acabaram perdendo a paz porque desobedeceram a Deus. Então, de qualquer forma, eles vão ser feridos. Mas não é que Deus quer ferir. Quem buscou o ferimento foi as próprias pessoas que perderam a paz com Deus, perderam a fé em Deus, se desviaram da família de Deus, que nele fala, ama o seu povo e o salva. Então ele quer salvar, ele quer amar o povo. Mas se nós não amamos a Deus, como é que Deus vai nos amar? Como é que nós vamos ser salvos se nós não buscar a paz com Deus e o amor a Deus? Não tem como nós ser salvos. Então nós vamos ser feridos, porque transgredimos a lei de Deus, caímos em desobediência diante de Deus. E aqui o versículo 8, ele diz assim,
com medida contendeste com ela, quando a registraste. Ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Então, o que acontece? Quando nós saímos da paz de Deus, nós estamos sendo rejeitados. E esse vento forte, esse sopro forte, está retirando nós de perto de Deus, nós de diante de Deus. Porque nós fracassamos, perdemos a paz, perdemos a confiança em Deus, saímos do família de Deus, povo de Deus, e estamos afastados do povo de Deus, né? Por isso que nós somos castigados, né? E esse vento, no tempo do vento leste, ele sopra, leva nós para longe, por falta dessa conduta nossa com Deus, essa paz com Deus, né? O versículo 9 ele diz assim: por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado do seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedra de cal, feita em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Enquanto nós vemos um altar cheio de pedra, queimando incenso para o inimigo, para Baal que ele fazia, e para os ídolos, para as imagens que ele fazia, nós não temos paz com Deus. O que ele está dizendo aqui? Que as imagens do sol não poderão ficar nenhuma de pé. Agora, se Deus está dizendo que as imagens não podem ficar de pé nenhuma, nós temos que destruir ela. Se nós estamos idolatrando elas, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Estamos saindo da paz de Deus, não estamos tendo paz com Deus. Por quê? Estamos adorando ídolos e imagens que não devem nem ficar de pé, que nem diz a palavra de Deus. É porque nós estamos sem paz com Deus. Porque a idolatria veio, que nem a serpente, o dragão, e tirou nossa paz diante de Deus. Aí que é o tal da história. Sem paz com Deus não há virtude, não há vitória, não há bênção, não há glória, não há salvação, não há perdão, não há arrependimento. Mas nós temos que buscar a força em Deus para adquirirmos essa paz com Deus e vivermos em paz com Deus, né? E o versículo de número 10, ele diz assim: porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Se nós deixamos uma cidade isolada, uma cidade desabitada, qualquer um pode tomar de conta. É que nem nós. Se nós deixar a paz de Deus, nós vamos ser uma pessoa desabitada. Não tem a habitação de Deus em nosso coração. Não tem a habitação de Jesus Cristo Espírito Santo em nossa vida. Porque nós não estamos com paz com Deus. Então nós estamos sendo devorados pelo animal, pelo inimigo, que está fazendo de nós igual o pasto. O que está dizendo? Come todo o ramo, come todo o pasto. Então, se come o pasto, não tem ramo, nem raiz, como é que vai dar bom fruto? Como é que nós vamos dar bom fruto para Deus se não vivemos em paz com Deus? Se não fizemos a vontade a Deus, se não fizemos a obediência à palavra de Deus e honramos o nome de Deus. Nós somos uma pessoa de deserto, somos uma pessoa abandonada. Amém? Então, o que é importante? Crer em Deus, acreditar e ter a paz com Deus, buscar essa paz, né, em Deus. E aqui fala, quando os seus ramos se secam,
serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Povo de entendimento, não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem a paz com o amor de Deus. Aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. O que é nenhum favor? Ele não perdoa. Porque se o galho cair da videira, ele vai ser quebrado, porque ele secou. Nós não podemos ser um galho seco da videira. A videira é Jesus. Não podemos separar de Deus. Então, quando nós não temos a paz com Deus, nós estamos sendo um galho seco, quebrado da videira e lançado no fogo. E Deus não tem compaixão desse povo. Não perdoa. Está dizendo, não mostrará nenhum favor, que é perdoar. Como é que eu vou perdoar? Você não tem paz comigo. Você é um galho que secou e foi queimado, sabe, da videira. Então, como é que tem perdão? Não, você já foi queimado, virou cinza, não dá mais fruto. Então, vamos ser um galho vivo, um ramo vivo, pegado na videira para dar bons frutos. Mas esses bons frutos só vêm enquanto nós vivermos em paz com Deus, enquanto nós for um ramo pegado na videira. Tá bom, meus irmãos? Então, o versículo de número 12, ele diz assim: E será naquele dia que o Senhor protegerá o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Será que nós estamos fazendo por onde, nesse grande dia, a vinda do Senhor, nós ser escolhidos um a um por Deus? Para nós sermos escolhidos por Deus nesse grande dia, nós temos o quê? Viver em paz com Deus, viver em paz com Jesus e com o Espírito Santo, viver obedecendo a palavra de Deus. E se nós está difícil de buscar essa paz, vamos buscar a força em Deus, para que a paz de Deus reine em nossos corações e nós não sejamos que nem a cidade abandonada, uma cidade deserta, mas que seja uma cidade protegida e guardada pelo poder de Deus. Amém? E aqui, o versículo de número 13, ele diz assim: E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estamos afastados de Deus, busca a Deus. Busca essa força em Deus e busca essa paz para nós ser um dos escolhidos por Deus, para nós nesse grande dia ser um escolhido por Deus. Busca a força em Deus e faça a paz comigo, que Deus fala. Faça a paz comigo, faça a paz com Deus. Vamos buscar essa paz. Vamos matar essa serpente, esse dragão que está tirando a nossa paz com Deus. E vamos dar bom fruto para nesse grande dia, no tocar da trombeta, a vinda de Jesus, nós podemos ser levados para a glória. Nós podemos ser um dos escolhidos por Deus. Os que não são escolhidos por Deus no grande dia são pessoas que não vão ter a salvação, porque perderam a paz com Deus, foram uma pessoa abandonada, desertada, e quem apoderou delas foi o inimigo. E o caminho que o inimigo leva é para o lago de fogo. Então vamos fazer paz com Deus enquanto é tempo. Vamos buscar a força em Deus enquanto é tempo, né? Para nós ser um dos escolhidos de Deus no grande dia.
Porque não vamos deixar para fazer a paz com Deus quando a trombeta tocar. Porque depois que a trombeta tocou, não tem mais chance, não tem mais tempo. E esse tempo é enquanto nós estamos aqui na terra. E o tempo para Deus é hoje, é agora. O tempo para Deus é agora. Você tem um perdão, perdoa. Você quer pedir perdão, se arrepender, perdoa, peça perdão a Deus, se arrependa. Mas busque sua paz, peça força a Deus. Busque sua paz com Deus para você buscar também sua salvação e ganhar. Para no grande dia ser um escolhido de Deus. Os escolhidos de Deus são salvos. E os escolhidos de Deus vai ser um a um escolhido. É aquele que vive na paz com Deus, aquele que faz os propósitos de Deus, aquele que agrada a Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, né? Aquele que acredita, crê, tem fé no Evangelho de Deus, respeita o Evangelho de Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós não podemos mais ser família de Deus. Não podemos ser povo de Deus e menos salvos. Como é que nós vamos ser salvos se nós não somos povo de Deus? Mas Ele quer salvar e ama seu povo. Né? Mas nós precisamos amar a Deus também para ter o amor de Deus. Nós precisamos ter paz com Deus para nós ter paz na glória também. Porque quem não tiver paz na glória vai ser tormento, tribulação o resto da vida. Toda a eternidade, né? Essa vida aqui na terra é passageira. Mas a eternidade é para sempre. Só que essa eternidade nós temos que fazer aqui na terra. De que lado e com quem nós vamos viver a eternidade? É do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos receber a coroa da vitória, o nosso galardão da vitória? Mas para nós receber a coroa e o galardão da vitória, nós temos que viver em paz com Deus. Porque se nós não vivemos em paz com Deus, não buscar essa paz, não temos galardão, não temos vitória nem salvação. O que resta para nós é ser lançado no fogo, no lago de fogo da perdição, eternamente. Então a escolha, meu amigo, meu irmão, minha irmã, é agora. Escolha o caminho de Deus. Faça paz com Deus. E busque sua salvação. Busque sua vitória, busque seu galardão. Não deixe para o último dia. Faça isso agora. Se arrependa de tudo, pede perdão a Deus, pede força e volta à paz com Deus se você perdeu. E se nunca teve, busque essa paz a Deus. Peça essa coragem, essa força para você ter paz com Deus. Amém, meu irmão? Então eu quero agradecer a Deus e todos que estão ouvindo, me acompanhando, que hoje é o grande momento para nós fazer paz com Deus. Se nós perdemos, buscar a paz com Deus. E se nunca tivemos, busca essa paz com Deus. Amém? E hoje é o nosso segundo dia da campanha. Sexta-feira estarei de novo falando sobre essa campanha, esse propósito com Deus que é adquirir a paz com Deus, buscar a força em Deus para matar a serpente veloz, a serpente torturosa e matar o dragão que tanto atrapalha a nossa vida, que vive pelejando para tirar essa paz nós com Deus. E esse dragão é o Satanás. É o inimigo. É as mal pessoas, as mal companhias, os mal lugares. Tudo isso é um dragão. Tudo isso é uma serpente para nós. E a pior de todas é o pecado. Além de ferir o corpo, mata a alma. Porque o corpo, de qualquer forma, vai morrer, mas a morte da alma é a pior coisa que pode existir na vida de um cristão, do ser humano, né? Porque morrer a alma é perder a salvação. Não é que ela vai morrer, ela vai para a eternidade do sofrimento. Mas quando ela vive em paz com Deus, ela vai com paz com Deus na glória. E viver no céu celestial eternamente ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não perca sua paz com Deus. Busque a Deus. Busque força. Mata o dragão que quer tirar a tua paz. Amém?
Que Deus abençoe. Agradeço a Deus, Jesus Cristo Santo, por me dar essas palavras e mais esse momento, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.